trabalho de conclusão de curso de pedagogia da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema do nosso trabalho é leitura dialógica como instrumento na formação do pequeno leitor. Equipe: Adriana, Daiane, Juliana, Marli, Regina, Tânia. Orientador: professor Matheus Lincoln Borges dos Santos. Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Professora Carolina Renon, localizada em um bairro periférico na região do Jardim Ângela, na capital de São Paulo. A turma escolhida foi o primeiro ano B do ensino fundamental, composta por 26 crianças. O tema deste trabalho se deu durante o período de estágio obrigatório de uma das integrantes desse grupo em 2022, onde notou-se um vocabulário precário e um repertório literário escasso por parte das crianças, desencadeando a seguinte questão: como a prática pode contribuir para a aquisição do hábito de leitura e para a formação do pequeno leitor? Quando começamos a procurar material sobre leitura compartilhada, encontramos o projeto Livros Abertos, Aqui Todos Contam, da Universidade de Brasília, sob a coordenação da professora Eileen Flores. Esse grupo ele vem pesquisando a respeito da leitura dialógica com base nos estudos do Whitehurst. Eles montaram um blog e uma revista digital, onde eles compartilham seus artigos, dicas sobre livros, como efetuar, eles explicam o que é a leitura dialógica, vários projetos que eles já vêm realizando. Nessa revista digital, eles definem leitura dialógica como uma forma de compartilhar a leitura de histórias através do diálogo sobre a obra. Conversa-se sobre a história contada em texto e imagens. Os papéis tradicionais de contador e ouvinte não são tão rígidos, pois o mediador de leitura encoraja as crianças a participarem ativamente na roda de história. Como realizar a leitura dialógica? Existe um ciclo, que é perguntar, avaliar, expandir e repetir. Através desses passos, nós podemos manter um diálogo durante a leitura e tornar a criança uma participante ativa nessa leitura. Muito importante é a nossa preparação, em escolher e o título antecipadamente, para saber se está adequado à idade e selecionar as perguntas. Depois, nós devemos ouvir atentamente e mostrar que ouviu, para que a criança possa ser incentivada a participar, fazendo suas contribuições durante a leitura. E, acima de tudo, nós queremos trazer que a criança é o protagonista, Ela torna-se um contador encantada pelo livro. Dando continuidade à fundamentação teórica, vamos falar sobre a aquisição do hábito de leitura. O hábito de leitura deve ser cultivado desde cedo, pois promove o prazer de ler e desenvolve um modo de vida. Deve-se utilizar atividades lúdicas, que traz alegria e diversão para a criança, além de enriquecer o vocabulário de uma maneira de brincar. Estimula-se também a criatividade e a competência intelectual. Para isso, é necessário o apoio do professor, da escola, da família e da literatura infantil. Vamos falar da atuação do professor no hábito de leitura. O professor deve ser um motivador, facilitador, observador, orientador, além de analisar as características de cada grupo de crianças para direcionar as melhores atividades lúdicas e estratégias para essa necessidade. Deve promover também a interação entre os alunos. Nesse contexto, a escola tem que ter uma abordagem ativa em relação à leitura, criando condições adequadas, como bibliotecas e salas especializadas. Além do ambiente motivador, deve estimular a discussão e troca de ideias. Na família, deve ser introduzida desde cedo ao mundo da leitura, onde as interações entre os pais e filhos criam atitudes comportamentais e melhoram o ambiente social. Na literatura infantil, deve-se focar no desenvolvimento, na formação e na criação da capacidade de crítica, onde serão os futuros formadores de opiniões. A literatura, além de estimular a imaginação, sonhos e fantasias, deve prestar atenção para criar futuros adultos socialmente competentes, informados, com conhecimento e discernimento. O lúdico na formação do pequeno leitor. Em nossa bagagem como futuras educadoras na área de pedagogia, trazemos uma concepção extremamente importante, compõe praticamente a base do que é o aprender e ensinar. A concepção de como a criança aprende, como ela desenvolve seus conhecimentos. E um dos pesquisadores estudiosos bastante renomados nessa área, Levi Vygotsky, por meio da aprendizagem sociohistórica, vem nos explicar
a importância da socialização, da interação, da troca de experiências de cada criança, seja com adultos, seja com outras crianças, seja com objetos. E isso está ligado a quê? Está ligado ao lúdico. O lúdico para a criança não é uma questão só de entretenimento, de distração. É por uma forma como ela coloca em prática, se testa, desenvolve e aprende. Paulo Freire denominou essa visão como leitura do mundo. Agora, como conseguir associar o lúdico dentro da literatura, da escrita, dos livros? Não tem sentido a criança passar a maior parte do seu tempo trabalhando com o lúdico e no momento em que ela pode aprender as palavras, as letras, ela ser afastada dele. A escritora Fanny Abramovich, em seu livro O Prazer da Leitura, ela descreve de forma prazerosa como é importante a criança poder abrir um livro, se ver dentro daquelas imagens, daquele universo, poder trazê-lo para a sua prática no dia a dia, ela poder reabrir novamente esse livro, o que motiva essa criança a abrir novamente esse livro e até outros e tantos mais. Um dos materiais utilizados na nossa prática dialógica foi o livro A Bruxa do Breu. Assim como os outros, foram atividades planejadas e com o objetivo realmente de chegar a colocar em prática essa concepção. E um dos recursos que as crianças utilizam bastante e que nós, de certa forma, precisamos aprender a lidar mais com ele. Pode vir, bruxa. É o faz de conta. Metodologia. Nós utilizamos uma pesquisação qualitativa com o objetivo de identificar o nível de interesse e o contato das crianças com os livros. Coletamos os dados após 2 rodas de conversa feitas com os estudantes. Obtivemos os dados através de registro do diário da professora, relato pessoal da professora, observação ao longo do processo, anotações e apontamentos da pesquisadora participante no diário de bordo da equipe. Para a roda de conversa, nós abordamos as seguintes questões. Gosta de livro de leitura? Gosta de ouvir e contar história? Possui livros em casa? Qual a história que se lembra e personagem que mais gosta? A sua casa tem o hábito de leitura? Quem lê para você em casa? Quando você está em casa, o que gosta de fazer? Após a aplicação da proposta, incluímos outra questão, que foi sobre o projeto. O que achou do projeto? E como foi em sua casa? A análise dos dados foram realizadas por comparação entre as condições observadas antes e depois da aplicação da proposta. Para a nossa proposta pedagógica, desenvolvemos uma sequência didática e durante 6 semanas fizemos a leitura dialógica com os estudantes. Para cada leitura, foi pensada uma atividade lúdica, como pintura, confecção de máscara e produção de escultura feita com massinha. Antes de cada contação, retomamos junto às crianças as perguntas feitas previamente. Aqui, elas tiveram total protagonismo. Claro, sempre respeitando a vez do outro de falar. Assim, expunham suas ideias, opiniões, vivências, saberes e até mesmo suas dúvidas sobre o assunto tratado. Conforme a história ia ganhando corpo, eles interrompiam, ora para novas perguntas, ora porque se identificavam com o que a história estava contando e, por vezes, para pontuar os seus novos conhecimentos. A satisfação deles em poder participar foi notável, pois não era uma leitura em que apenas ouviam, precisavam fazer silêncio absoluto. E falas como, eu não falei, ou tomara que seja a minha vez de levar o livro hoje para casa, ecoavam na classe. Ao final do projeto, ver a alegria no rostinho de cada um foi significativo, pois a felicidade agora era em poder levar o livro para casa e eles mesmos lerem para suas famílias. Essa análise foi feita comparativamente entre a primeira e a segunda coleta. A primeira coleta foi feita antes da intervenção pedagógica e a segunda coleta depois da intervenção pedagógica. Eu trouxe algumas das principais questões tratadas nas coletas. A primeira questão era sobre possuir livros. Na primeira coleta, as crianças mencionaram, 58% das crianças disseram que possuíam livros em casa. Já na segunda coleta, 100% das crianças diziam que possuíam livros em casa. Um aumento aqui de 42%.
Na questão livros mencionados, na primeira coleta houve a menção de 5 a 6 títulos. Já na segunda coleta, esse número passou a 21 títulos mencionados pelas crianças. Aqui vale ressaltar que não foi só um ganho quantitativo, mas também qualitativo. Isso porque, na primeira coleta, os principais temas trazidos pelas crianças eram dos clássicos infantis, lobos, príncipes e princesas. Já na segunda coleta, além desses clássicos, as crianças mencionaram outros títulos, sobre temas como natureza, vida animal, autoestima, etnia e emoções, né? Cabe aqui dizer que essa diversidade de temas possibilitou observar uma ampliação do repertório das crianças. É uma amplificação das aprendizagens, que, conforme alguns dos teóricos que nós estudamos ao longo do projeto, são benefícios adquiridos a partir do hábito da leitura, né? No vocabulário e na competência intelectual. Na questão sobre hábitos de leitura em família, não houve alteração. Tanto na primeira quanto na segunda coleta, houve a menção de 40% a 50% de famílias que liam, né? Aqui só uma informação é que as crianças na segunda coleta mencionaram a Bíblia como um potencial, o que aumenta o nicho de leitores, né? Aqui, nesse hábito de leitura em família, eu queria mencionar que nos estudos que nós fizemos das teorias, dizem que alguns teóricos dizem que a família tem um papel importante como modelos e influenciadores das crianças no hábito de leitura. Para o nosso projeto, a família aqui não teve um papel tão determinante para a aquisição de leitura das crianças. Isso porque, dentre as famílias cujos membros não liam, as crianças passaram a ter o gosto pela leitura e frequentam a sala de leitura pegando livros emprestados para ler em casa. Na questão leitura como fonte de lazer, a primeira coleta as crianças responderam como itens de lazer celular, videogame e tablet. Nenhuma criança mencionou leitura como fonte de lazer. Já na segunda coleta, as crianças mencionaram brincadeiras de rua, como soltar pipa, brincar com amigos, desenhar, ler livros ou gibis. O que demonstra aqui, a partir da segunda coleta, é que as crianças, a melhora ou uma qualidade nas escolhas das crianças em relação aos momentos de lazer. Após a intervenção Após a intervenção pedagógica, todas as crianças consideraram o livro como uma possibilidade de presente e passaram também a frequentar a sala de leitura e pegar livros para levar para casa, fazer a leitura. A gente pode observar que, a partir da leitura dialógica, trabalhada nesse projeto, as crianças enxergaram a leitura como um ato de diversão, o interesse pela fantasia como perspectiva de conhecer outros mundos, outras nações, e também a oportunidade de imaginar. A gente pode notar esse sentimento, através das falas das crianças. Como, por exemplo, uma criança disse: peguei o livro na sala de leitura e que tinha só palavras, e eu ficava imaginando tudo da história. Outra criança disse: nem vejo mais tanto o celular, prefiro chegar da escola e ler os meus gibis. Uma observação importante que a gente fez no final desse projeto é que, quando a gente abordava as crianças perguntando sobre os títulos dos livros que a gente tinha lido, muitas delas não se lembravam, mas bastava a gente mencionar a atividade lúdica que muitas crianças teciam verdadeiros detalhes, né? Descreviam detalhadamente cada livro, cada história. Isso denota a relação de significância, né? É significativo os conhecimentos prévios das crianças
com as propostas lúdicas, né? O que ratifica e confirma a teoria da aprendizagem significativa, que postula que as crianças aprendem novos conhecimentos e conceitos a partir dos seus interesses e do que lhes é significativo. Então, chegando aqui nas considerações finais, nós voltamos à nossa pergunta, né? Como a prática pode contribuir para a aquisição do hábito de leitura e para a formação do pequeno leitor? Então, através desse projeto, nós podemos ver que a leitura dialógica, ela se torna uma ferramenta de encantamento, alfabetização e para o cultivo do hábito de leitura. Nosso objetivo, né, era investigar a influência da leitura de livros no ambiente escolar e familiar. E nós podemos comprovar, né, com grande satisfação, que realmente a leitura, ela traz uma grande contribuição. Né? Ela influencia muito as crianças, que elas entram nesse mundo de forma bem participativa. Né? Nós tivemos casos de crianças que não sabiam ler inicialmente, mas depois, impulsionadas pela vontade de ler os livros, elas foram se alfabetizando e tomando esse protagonismo de ser um leitor. Nós reconhecemos, né, a importância da preparação do professor e, acima de tudo, né, da relevância de projetos como esse. Realmente os professores eles possam escolher aplicar a leitura em suas salas de aulas, que elas realmente trazem um benefício enorme para essas crianças. Estamos muito felizes com esse projeto e podemos realmente sentir satisfação, sentir que fizemos uma pequena diferença. Acreditamos que esse é um campo muito fértil, ele tem muito que se pesquisar ainda, muitas perguntas ficaram em abertas, né, em relação a esse tema. Realmente a leitura, ela é uma ferramenta muito poderosa e que pode abrir mundos para essas crianças.